Nós estamos nessa série chamada Mitos. Hoje é a última reflexão dela. Evidentemente, tem muito mais mitos do que a gente tem abordado aqui. E nós vamos falar sobre os mitos referentes à salvação, alguns deles. Eu disse a vocês que quando eu já disse isso várias vezes, não é só porque eu estou ficando velho que eu fico repetindo as mesmas coisas, mas eu gostaria de incentivar vocês em algumas dessas coisas. Talvez a repetição sirva nesse sentido de incentivar vocês a pensarem e talvez, inclusive, praticarem algumas dessas coisas. Quando eu me converti, logo no início, eu fui incentivado a ler as Escrituras, eu fui incentivado a compartilhar o Evangelho, eu fui incentivado a memorizar as Escrituras. E vários dos textos naquela época que eu aprendi a memorizar, muitos deles, e nós estamos falando disso de algum tempo, algumas décadas, mas eles continuam comigo, eles continuam no meu coração, e às vezes eu confundo um pouquinho a referência, os anos, né, são culpados disso, mas os textos continuam lá. E um dos textos é referente à salvação, que a gente vai ler ele aqui, mas foi lá no comecinho. Você vai evangelizar, você vai falar sobre Jesus para alguém, você vai citar a Bíblia, você precisa conhecer as Escrituras, como é que você vai fazer ali? Então, muitos desses textos estavam lá, um desses é Atos 16, 31. Quem sabe o que está escrito em Atos 16, 31 sem consultar a sua Bíblia? Fala alto, sem medo. Ok, lição de casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E eu lembro disso, né? Esse foi um dos primeiros daquela série de versículos que me passaram. Olha, se você vai evangelizar, memorize esses textos. Saiba onde eles estão, pelo menos nas Escrituras, se você não vai memorizá-los literalmente. Mas é interessante que a gente tem condições de memorizar. Eu sei que nós vivemos numa época, hoje em dia, onde o foco da nossa atenção é muito difuso, disperso, né? E talvez como uma forma de combater essa era, que tem sido chamada a era da distração, e essa é a realidade, nós não lemos. Eu falo isso com tristeza, porque eu gosto muito de ler. A leitura é uma coisa muito importante para mim, na minha vida. Eu falo com tristeza que nós temos uma geração de pessoas crescendo que não tem mais esse apego à leitura, que não tem mais essa condição. Inclusive, tem estudos sérios sendo feitos acerca dos danos que são causados pela tecnologia no nosso mundo hoje, em relação à questão da atenção e à questão da capacidade de ler, e de ler atentamente, e de conseguir absorver algo através da leitura. Então, se há uma resistência que a gente pode ter nesse mundo hoje, o pessoal fala bastante de resistência, resista à sedução da tecnologia, resista a essas coisas e empenhe-se para ler, para memorizar textos das Escrituras. É possível você fazer isso, e isso vai ajudar você na sua vida espiritual, isso vai ajudar você na sua vida mental, no seu intelecto, mas é necessário aí um pouquinho de disciplina e de resistência. Então, como eu disse, o texto de Atos 16, eu citei o versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu vou ler alguns versículos e ele vai ser o nosso texto hoje para este sermão sobre os mitos relacionados à salvação. Atos, capítulo 16, eu quero ler dos versículos 25 a 34. O contexto aqui é a viagem de Paulo à cidade de Filipo. E essa era uma colônia romana, a gente já abordou essa carta, Filipos. A gente já abordou essa carta que Paulo escreveu posteriormente a essa igreja, numa das séries esse ano. E aqui está o nascimento da igreja. Como é que a igreja surgiu? Ela se encontra aqui nesse capítulo 16 do livro de Atos. Antes de ler os versículos, só lembrando o contexto lá,
Paulo e Silas chegam nessa cidade, como eles geralmente faziam, chegam nessa colônia romana, eles, em um determinado momento, se deparam com uma situação inusitada, em que uma mulher, uma jovem, começa a denunciar a presença deles ali de maneira estranha. Ela era possessa por algum espírito de adivinhação. Paulo fica injuriado com aquilo, e ele decide, isso está lá no versículo 18, né? Ele ficou aborrecido com essa situação, dessa jovem que o tempo todo está perseguindo eles e gritando: estes são servos do Deus Altíssimo, e ele fica aborrecido com aquilo. E então ele decide repreender, diz no versículo 18, ele repreende dizendo: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Uma das mensagens desse mês aqui foi sobre anjos e demônios. Nós falamos da realidade desses seres. Aqui a gente encontra nas Escrituras claramente uma jovem que está possessa por um espírito maligno. O que ela está falando não é apenas do seu intelecto, da sua vida, ela está falando sobre essa influência maligna na sua vida. E Paulo discerne isso. Portanto, ele repreende o espírito, não a jovem. Ele diz: eu te ordeno que saia dela. Ele não se dirige à jovem, ele não fala para a jovem: cale a boca, você está me perturbando. Ele dirige-se ao espírito maligno que está dentro dela e que está usando ela e os seus lábios para perturbá-lo. E ele diz: saias dela, em nome de Jesus. Na mesma hora o espírito saiu. Essa é uma realidade, não só do texto de Atos, mas é uma realidade dos nossos dias. Nós precisamos de discernimento e, em determinados momentos, nós precisamos usar a autoridade que temos em nome de Jesus para repreender espíritos malignos que continuam atuando hoje na vida de pessoas. Okay? Bom, saiu o espírito, saiu o poder de adivinhação daquela moça. E aí é importante a gente pensar também que muitos dos chamados poderes sobrenaturais hoje em dia, muitos dos dons psíquicos hoje em dia, nada são a não ser espíritos malignos, usando pessoas para enganá-las. Então, aconteceu isso lá, aquelas pessoas que exploravam essa jovem ficaram evidentemente indignadas com o que havia acontecido, levaram Paulo e Silas às autoridades, porque eles perderam lucro, versículo 19, e aí, olha só o que eles dizem no versículo 20, esses homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Né? Então, eles acusaram Paulo e Silas de perturbação, que era uma acusação grave naqueles dias. Perturbar a paz romana era uma acusação grave. E aí, diz assim, eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem aceitar. Então, eles apresentaram a causa deles lá, acusando Paulo e Silas de coisas sérias no contexto romano daquele tempo, e aí a multidão investiu contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Os 2 missionários apanham ali, naquele dia. E isso também é uma coisa importante para nós, quando a gente vê hoje em dia. O fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, o fato de nós estarmos servindo a Deus, o fato da gente estar andando diante de Deus, inclusive exercendo autoridade no nome de Jesus sobre espíritos malignos, não significa que nós seremos livres de passar por situações difíceis, adversas e até mesmo violência física. Esta é uma realidade. É uma realidade na Bíblia, nos profetas, do Senhor Jesus, seus discípulos, apóstolos, cristãos ao redor do mundo, até hoje é uma realidade que muitos de nós podemos experimentá-la hoje. Não significa, novamente, que Deus não está conosco. O Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação, não promete-nos que a nossa vida aqui nesse mundo vai ser fácil. Muito pelo contrário. Nós devemos esperar que problemas podem ocorrer à medida em que somos fiéis a Jesus. Nota, diz o versículo 23, que eles foram espancados muito.
Não foi um tapinha aqui e ali, não. Eles foram espancados severamente. E depois foram lançados na prisão. E foram lançados na prisão ali, e o carcereiro recebeu ordens para que os mantivesse em segurança. E como ele estava sob ordens, dentro de um contexto onde a hierarquia e a autoridade era algo muito sério, esse carcereiro diz aqui, versículo 24, tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, ou seja, já que é para mantê-los em segurança, eu vou colocá-los na prisão interna, e mais ainda, ele assegurou que os pés deles estivessem presos a um tronco. Ou seja, Paulo e Silas, os missionários, foram qualificados ali como perturbadores da ordem, como pessoas que estavam ameaçando a paz romana, e foram espancados e presos, e foram amarrados ali, de maneira, como naquilo que a gente poderia dizer assim, num contexto de alta segurança, de máxima segurança. O que eles fizeram? Ficaram reclamando, dizendo, Deus, onde é que está o Senhor? Não. Aqui é uma daquelas passagens bíblicas lindas e belas em que esses homens, à meia-noite, encontram-se cantando hinos a Deus, louvando a Deus na escuridão da noite. E eu quero encorajar você, que talvez esteja passando pelo vale escuro, a louvar a Deus na escuridão, a louvar a Deus no vale, a louvar a Deus quando as coisas parecem que não estão indo bem, quando não estão indo ao seu favor, a louvar a Deus quando aos olhos do mundo parece que Ele está distante, que Ele não está te livrando e não está respondendo às suas orações. É isso que a Bíblia nos ensina aqui, a manter a nossa confiança e o louvor a Deus. E esses homens estão lá, acontece algo sobrenatural. A gente cantou hoje aqui o Deus do sobrenatural. Aconteceu alguma coisa que foi sobrenatural naquele momento. Pode ter sido apenas um fenômeno da natureza, muito provavelmente, mas o momento em que ele ocorreu foi sobrenatural. O momento exato que aconteceu aquilo foi sobrenatural. Um terremoto acontece, as cadeias, são abertas, e aí o carcereiro acorda no meio daquele movimento tudo, ele vê que as portas da prisão estão abertas, e o que ele faz? Note como esse homem levava a sério a autoridade sobre ele. Quando ele percebe que as portas estão abertas, ele não corre para tentar ver se os presos saíram, não. Ele já assume, se as portas estão abertas, os presos fugiram. Significa que Paulo e Silas fugiram com eles. Eu recebi ordens explícitas para que pudesse mantê-los em segurança. E agora eles, sob os meus cuidados, eles fugiram. Diz que o homem pega a sua espada para tirar a sua vida. Note o quão sério era essa questão da autoridade, da ordem ali. Ele pega a espada para tirar a vida, porque ele não quer enfrentar o tribunal romano como culpado de ter deixado escapar aqueles prisioneiros. Mas Paulo e Silas veem isso, versículo 28, e dizem, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, ninguém saiu, estamos todos aqui. Aí no versículo 25, então, ou melhor, no versículo 29, melhor, diz assim, ele pediu luz, correu para dentro, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, levando-os para fora, disse, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E aí, eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32 diz, então eles pregaram a ele a palavra de Deus, e a todos os que eram de sua casa. Versículo 33, e levando-os consigo, naquela mesma hora, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa,
pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. A gente poderia dizer que essa passagem, esse momento aqui, é semelhante, esse final é semelhante àquele momento nos evangelhos, quando Zaqueu quer ver Jesus, Jesus diz que deve ir à sua casa, esse homem pecador recebe Jesus em sua casa, e aí ele é salvo, e como resultado daquele momento, ele decide fazer algumas coisas em relação à sua vida, e o texto de Lucas encerra dizendo: hoje chegou salvação a esta casa. É exatamente o que acontece aqui com o carcereiro romano. Chegou salvação a essa casa. Então vamos falar sobre salvação. Algumas pessoas pensam que salvação é o mesmo que aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Primeira coisa que é importante é que não há nas Escrituras nada semelhante ou parecido com esse termo aceitar Jesus, né? Mas eu cresci ouvindo isso. Você tem que aceitar Jesus, você deseja aceitar Jesus, e é comum. Eu não estou dizendo que é errado você fazer essa pergunta, só que ela precisa ser um pouco mais elaborada, porque as pessoas podem querer aceitar Jesus sem saber o que isso significa. E, inclusive, talvez seja esse o motivo pelo qual a gente não encontra essa pergunta, por exemplo, na carreira missionária desses apóstolos no livro de Atos e nas Escrituras. Eles não fazem esse tipo de pergunta para as pessoas, porque requer mais do que isso. Muitas pessoas, naqueles dias, poderiam simplesmente, como a gente falou, inclusive na semana passada, acrescentar Jesus ao seu panteão de deuses. Você quer aceitar Jesus? Ah, beleza, aqui eu quero mais um Deus aqui para a minha coleção, né? Muitas pessoas, hoje em dia, de maneira semelhante, podem falar: não, Jesus não faz mal, por que não? Né? Eu quero aceitar, claro, Jesus, legal, cara bacana, e tudo mais. Muitos se tornam, a gente tem ouvido falar, inclusive, se tornam fãs de Jesus. Jesus é um cara bacana. Já viu aquela imagem que se tornou popularizada, né, de Jesus, assim, ele está dando um joinha assim para você? Claro que sim, Jesus, legal. A gente não encontra isso nas Escrituras. Então, salvação não é simplesmente essa ideia, esse negócio de aceitar Jesus. Isso não significa que a pessoa seja salva. De fato, quantos de nós conhecemos pessoas que fizeram, inclusive, a oração de aceitação, né? Vamos fazer aquela oração, repita comigo aí. Aí a pessoa repete e tudo mais, aquilo lá. Aí o pessoal aplaude, abraça e tudo, e não passou daquilo. Não houve salvação. Não pode se dizer: hoje chegou salvação a essa casa, essa vida, essa pessoa, essa família, porque não houve nada além daquele momento, além daquilo. Às vezes a pessoa sequer entendeu o que estava acontecendo ali, mas no meio de toda a agitação, ela fez. Inclusive, uma razão pela qual nós aqui, no Projeto 242, tem outras pessoas também, nós não gostamos daquele momento. A gente raramente faz apelo aqui, mas em alguns momentos, em oração e tudo mais, aquele momento em que, no final do sermão, vamos tocar a musiquinha, né? E aí você vai falando, muda o seu tom de voz e tudo mais. Muito disso é um forte apelo emocional para as pessoas, e pode ser uma forma de manipulação. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso está tentando manipular, mas pode se tornar uma forma de manipulação emocional. Quando que a decisão, a expressão da fé precisa ser algo completamente consciente, sabendo do que isso significa, como nós vamos ver nesse texto. Então, não é uma simples aceitação de Jesus, não é um simples levantar a mão no meio de um apelo. Eu não sei se vocês sabiam, mas é importante lembrar: apelos, o chamado para vir à frente, isso é algo bem recente na história do cristianismo. Nós estamos falando de algo muito recente, nos últimos 200 anos no máximo, que esse tipo de metodologia, de forma, tem sido usado na história do cristianismo. Isso não existia, não tem nada a ver com aquilo que é expressão no Novo Testamento e durante boa parte da história cristã. Ok? Novamente, não estou dizendo que se você fizer apelo,
você está errado, se você chamar pessoas à frente, está errado. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é muito recente. Eu, por exemplo, quando me converti, com 14 anos de idade, já conhecia, evidentemente, o Evangelho, por ter crescido numa família, mas não era salvo. Não tinha Cristo em minha vida. Estava perdido. Mas um dia eu vi uma mensagem clara, uma exposição clara que me desafiou a crer em Cristo. Eu não fui à frente, eu já contei isso em algum momento, mas foi em uma igreja, eu não fui à frente, apenas decidi lá comigo mesmo, eu quero seguir Jesus para o resto da minha vida, não importa o que aconteça, eu quero seguir Jesus, e eu orei a Deus ali. Eu saí daquela igreja, o culto era à tarde, e fui para uma outra igreja, à noite. E aí estava lá eu, meu irmão e meu primo, era uma igreja Assembleia de Deus, perto de onde eu morava, e no final daquele culto, fizeram um apelo. E aí o meu primo levantou as mãos, bem alto, para aceitar Jesus. Eu iria levantar as minhas mãos, mas meu irmão segurou a minha mão. Bem no momento que eu fui levantar, ele puxou a mão para baixo. E ele falou assim, não, você já é crente. Né? Ele disse, nós já somos, porque nós nascemos numa família cristã, nós já somos crentes. E eu fiquei ali, então, eu nunca fui à frente, eu perdi a minha chance. Eu iria, tentei levantar as mãos, mas não fui, porque meu irmão segurou as minhas mãos. Então, gente, se dependesse de levantar as mãos, desse tipo de coisa, eu jamais teria encontrado o caminho da salvação, mas a graça de Deus me alcançou, porque o meu coração estava inclinado para Ele. A minha vida, naquele momento, estava sendo entregue a Jesus naquele dia, e havia fome em minha vida e meu coração. Salvação também não é ser uma pessoa boa. Muita gente pensa que, nossa, essa pessoa é tão boa, né? É tão boa, olha só a sua vida, ele é salvo. Ser alguém bom não significa que essa pessoa seja salva. De fato, se nós levarmos as palavras desse livro a sério, nós vamos ter que entender, e se nós levarmos Jesus Cristo a sério, porque muitas pessoas falam, eu não tenho problema com a Bíblia, eu creio em Jesus, já viu isso aí? A gente já citou até aqui, o pessoal fala assim, eu creio em Jesus, mas não creio em Paulo, né? Faz toda essa separação, como se uma coisa fosse diferente da outra, como se Paulo estivesse falando uma coisa que fosse diferente daquilo que Jesus falou e tudo mais. Se levarmos Jesus a sério, e a Bíblia a sério, nós vamos ter que chegar à compreensão que ninguém é bom. Aliás, Jesus mesmo disse, aquele homem que chega para ele e fala, bom mestre, Jesus falou assim, por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Então ninguém, não tem esse negócio assim, era uma boa pessoa. Nós falamos isso, educadamente, às vezes a gente vai no enterro da pessoa, às vezes a gente está conversando com alguém, e, poxa, era uma boa pessoa, né, coisa, e tudo mais. Mas ninguém é bom. O fato é que a Bíblia diz que todos nós somos maus. Nós somos pecadores. Mas ele era bom, olha como ele ajudava o próximo, como ele fazia o bem e tudo mais. O problema disso daí é que muito disso, na verdade, é uma forma da gente satisfazer a nós mesmos. Muitas das chamadas boas obras são formas de compensação para muitas pessoas, se elas não são guiadas realmente por um mover de Deus em nosso coração e uma compreensão da realidade do pecado e da natureza humana. Tem mais, se a nossa salvação dependesse de boas obras e de ajudar o próximo, qual é a medida? Qual é a medida? Quanto é necessário? Ninguém saberia medir. Eu já fiz o suficiente. Não, eu não fiz o bastante. Mas quem estabelece a medida? Quanto de bem, ou de boas obras, ou de boas ações alguém precisa praticar para ser salvo? Então, salvação não é ser bom nesse sentido, não é ajudar o próximo. Quando a gente faz aqui, foi repetido, essa comunidade é uma comunidade bem ativa desde o início, desde o começo.
antes de existir, nós já sonhávamos em ser uma comunidade, uma igreja que servia ao próximo nessa cidade. Antes, foram os sonhos iniciais. Quando nos reunimos pela primeira vez na casa de um irmão, lá no bairro do Ipiranga, com um grupo de pessoas, a expressão inicial, não havia igreja, não havia nada, um grupo de pessoas sonhando. A primeira expressão nossa era que nós queríamos ser uma comunidade que servia aos necessitados nessa cidade, que usasse as nossas vidas, nossos recursos, nossos dons e talentos para servir as pessoas. Então, sempre, desde sempre, isso esteve em nosso coração. Não fazemos isso, nunca fizemos, nunca sonhamos em fazer isso para ganhar a nossa salvação, para herdar a nossa salvação, ou contabilizar pérolas na coroa celestial, ou qualquer coisa assim. Não. É apenas uma expressão do amor de Deus, é uma expressão daquilo que já está em nós. É porque somos salvos, é porque fomos agraciados por esse Deus, que nós queremos servir em nome dEle, as pessoas ao nosso redor. Pessoas carentes dessa graça. Salvação também é alguma coisa que as pessoas falam assim, você não pode ter certeza da sua salvação. Algumas pessoas, quando você diz, eu estou certo, estou seguro de que eu sou salvo, algumas pessoas falam assim, não, mas isso é uma arrogância da sua parte. Como é que você pode ser tão arrogante, uma prepotência, isso, aquilo? Não pode ter certeza. Novamente, nos dias de hoje, as pessoas não têm certeza de nada, nem de que elas existem, nem de que elas estão vivas, né? É lógico que essa incerteza delas acerca da sua existência e da sua vida é facilmente quebrada, basta você pegar um isqueiro e começar a queimar o dedo dela ou alguma coisa assim, aí ela vai ter consciência de que ela realmente existe, está aqui. Mas a gente vive nesse mundo de coisas absurdas em relação às certezas e tudo mais, ninguém pode ter certeza de nada e tudo. Então, isso acaba entrando no meio da igreja e aí qualquer certeza tem que ser negada. Não tenho certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que eu não sei nada. Já ouviu isso? Essas coisas parecem bacanas, essas declarações filosóficas e tudo. Bom, as Escrituras, isso nós levamos isso a sério, isso nós levamos Jesus a sério. As Escrituras dizem-nos que nós podemos estar certos acerca de várias coisas. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho certeza que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não diz assim, eu acho, talvez, quem sabe, eu sei. Eu estou certo, há uma convicção em mim. Esse é só um exemplo, tem vários outros nas Escrituras. Ou seja, é possível sabermos acerca da nossa salvação. E, inclusive, eu quero dizer a você hoje, que se você não tem certeza, eu acho que você deve explorar um pouquinho mais sobre a salvação. Porque quem é salvo sabe. Eu estava com o André hoje, a gente foi lá, evidentemente, fazer uma visita ao nosso irmão no hospital, e a gente ficou um tempo lá. Uma situação bem interessante, porque nós chegamos lá, ele desceu para um procedimento, a gente ficou um pouquinho ali, tinha uma outra pessoa no quarto, a gente começou a conversar. Foi um momento bem interessante com o André, e depois a gente começou a falar sobre essa questão, a situação da atitude das pessoas diante da morte hoje em dia. Tem várias atitudes. E nós oramos aqui por nossos irmãos que estão enfermos, nós vamos continuar orando por milagre e por cura. Mas se alguma coisa que o Evangelho faz em nossas vidas, é que o Evangelho nos dá uma atitude diferente diante da morte. E essa atitude diferente diante da morte é essa convicção que nós temos de que a vida é mais do que isso aqui, de que a vida não termina na sepultura, de que é uma vida muito mais plena, inclusive, que nos aguarda. Era isso que fazia com que esses homens do Novo Testamento enfrentassem a morte. Era essa convicção, era essa certeza. E se nós não temos isso, meus irmãos, se a gente não tem essa certeza da nossa salvação,
se a gente não tem essa certeza de que a vida que nós temos em Deus e com Deus e por meio de Jesus e da sua graça é uma vida que permanece além da sepultura, é uma vida que não é terminada por nenhum tipo de tragédia ou enfermidade que possa nos ocorrer, se a gente não tiver essa convicção, essa certeza, que diferença o Evangelho tem feito em nossas vidas, a não ser talvez nos tornar pessoas mais caridosas? Mas para isso a gente nem sequer precisa do Evangelho. Talvez uma outra religião possa fazê-lo. Mas o que o Evangelho nos assegura, e que a salvação nos assegura, é que somos salvos. Nossa vida pertence a Deus. Eu lembro de um filme, desses novos filmes, eu costumo não ver filmes cristãos, porque eu acho que eles são não são bons. Né? Mas eu estava assistindo um desses filmes e meu filho estava muito empolgado acerca de alguns deles, e é lógico, eu fico feliz que ele esteja empolgado e tudo mais. Então, eu estava acompanhando. E um desses filmes tem esse pregador que está numa situação em que ele se vê diante de alguns jovens de uma gangue criminosa e eles apontam uma arma para ele, e aí eles começam a ameaçá-lo com a arma. E ele diz assim: olha, eu estou pronto para morrer. E você? Ele diz para o bandido que está com a arma apontada para ele: eu estou pronto para morrer. Havia totalmente paz e tranquilidade naquele pregador. Eu estou pronto. E aí ele pergunta para o outro: e você? Você está? E aquele jovem não sabia responder essa pergunta. Evidentemente, ele não estava. A salvação nos dá uma segurança. Ela nos dá uma paz. Ela nos dá uma tranquilidade sobrenatural. Algo que é incompreensível e que faz com que a gente atravesse vales escuros e, inclusive, a morte, com a convicção de que nós temos uma vida que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Nos últimos anos, uma cena terrível foi transmitida para o mundo inteiro, e às vezes a gente vê ela. É a cena daqueles jovens, ou daqueles homens que foram degolados numa praia, lá no norte da África. Você deve ter visto isso várias vezes, fotos ou imagens e tudo mais, onde o mar ficou literalmente vermelho com o sangue deles. Uma das coisas mais impressionantes para mim daquela cena é que esses homens estão indo ali ao encontro da morte, e você não vê resistência da parte deles. Eles não estão ali tentando brigar, lutar. Há uma total entrega diante da morte. Por quê? Eles são salvos. Eles têm Cristo no coração. Eles têm essa certeza sobrenatural. Eles não precisam lutar. Eles sabem quem é que tem a vida deles e quem é que tem todo o poder. Isso é que a salvação nos dá. Então, é possível ter certeza da salvação. É possível ter certeza no seu coração. Ok, vamos chegar ao texto que a gente leu aqui, então, diante disso. Primeira coisa, então, como alcançar a salvação? É muito mais do que aceitar Jesus, como eu disse. É muito mais do que levantar as mãos ou qualquer coisa. Não é apenas acrescentar Jesus a um panteão de deuses ou ídolos que nós possamos manter no nosso coração. Muitas pessoas têm isso. É impressionante a gente ver isso em vários contextos. Não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais, novamente, do que uma moralidade que a gente possa ter, né, uma religiosidade, alguma coisa que muitas vezes a gente faz para alimentar o nosso próprio ego, para que a gente possa se sentir bem com nós mesmos, se sentir bem diante dos males da sociedade, do mundo, e falar: nós fizemos a nossa parte aqui, demos a nossa contribuição, mas no fundo, é o nosso ego que está em jogo, é nós nos sentirmos bem. É muito mais do que isso. Quando aquele homem pergunta para Paulo: o que eu devo fazer? Como que eu posso ser salvo? E é interessante que a pergunta dele
muito provavelmente não tinha as implicações teológicas de salvação que Paulo trouxe com a sua resposta e posteriormente com a explicação. Aquele homem se deparou com um terremoto, com algo sobrenatural. Ele se deparou com uma coisa que ele não conseguia entender. Aconteceu ali. Talvez essa salvação, ser salvo, que ele estava perguntando ali, era um mero livramento da circunstância, do momento. A resposta de Paulo, e posteriormente a explicação de Paulo, fala da salvação no seu aspecto teológico. É importante a gente entender isso, então. Muitas vezes as pessoas vêm procurar salvação, ou vêm nos falar que elas querem Deus ou querem o Evangelho. Elas estão buscando por algo, não necessariamente porque elas entendem o que é salvação, não necessariamente porque elas entendem sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, ou que elas se veem como pecadoras. Muitas vezes o que elas estão buscando é um alívio para os seus problemas. E elas procuram na igreja, ou procuram em nós, ou procuram através de um cristão que elas conheçam, a oração e tudo mais, assim como elas procurariam em qualquer lugar que pudesse oferecer. Talvez é apenas mais um lugar onde elas estão procurando novamente, mas uma maneira, aí o risco delas colocarem Jesus junto com o seu panteão de deuses e ídolos. Às vezes, elas estão buscando por uma cura física ou emocional, por um livramento de um temor ou de uma opressão. Não entenderam o Evangelho ainda, não entenderam as implicações do Evangelho. E nós não devemos, então, assumir que o fato dessas pessoas estarem buscando assim, significa que elas compreenderam. Eu quero repetir aqui o que eu disse na semana passada. Aqui se tratava de um carcereiro romano, de um homem que não tinha, muito provavelmente, a compreensão, a cosmovisão, o entendimento do mundo e das coisas necessário para que o Evangelho pudesse ser comunicado a ele. Então Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa sereis salvos. Posteriormente, Paulo explica a este homem e aos da sua casa o que isso significa. Porque era necessário essa explicação. Então, crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, só isso já aponta uma direção. A primeira delas é que a salvação é pela fé somente. Tudo o que é necessário é crer. Naquele contexto, agradar aos deuses exigia sacrifícios. Algum tipo de sacrifício, algum tipo de oferta, algum tipo de oferenda era necessário. Paulo diz assim: olha, o Deus que eu represento exige apenas uma coisa: fé. Creia nele. É a única coisa que ele exige. Não há necessidade de nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de romaria, nada disso. Fé. E aí Paulo, evidentemente, vai dizer isso nas suas cartas, e a gente conhece o texto de Efésios, né, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é tudo que é necessário. Fé é confiança em Deus. Deposite a sua confiança nele. Quem é ele? As palavras que Paulo usa aqui são palavras muito sérias quando se trata daquele contexto. Paulo usa as palavras Senhor Jesus, essa fórmula primitiva, como a gente conhece. Né? Crê no Senhor Jesus. Agora, isso aqui não tem para nós hoje, vivendo no nosso contexto, o mesmo peso que teria para aquele homem. Aquele homem vivia debaixo de um império poderoso. A gente já viu o quão sério isso significava quando ele tenta tirar a sua própria vida diante da possibilidade de que aqueles que estavam sob os seus cuidados tivessem escapados naquele terremoto. Ele levava a sério, ele sabia o poder do Império de Roma, ele sabia o poder do imperador. E Paulo está falando aqui, olha, existe alguém que é Senhor, e não é César.
É a mensagem da igreja primitiva. Creia, confie, deposite a sua fé neste Senhor. Não é César, não é o império. O homem está pronto a tirar a sua vida com medo do que o império possa causar-lhe. Paulo diz assim, o maior do que o império, maior do que César, é Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. As palavras são simples, mas elas têm uma repercussão tremenda naquele contexto. Uma repercussão que Paulo está falando assim, você deve dedicar a sua vida, a sua confiança a Jesus, quem eu estou pregando. Ele é maior do que os poderes terrenos, os poderes dessa vida. Ele é maior do que os poderes políticos dessa vida. Ele é maior do que todas essas coisas. Dedique a sua vida a Ele. Creia no Senhor Jesus Cristo. E aí, como eu disse no versículo 33, Paulo, então, prega a palavra de Deus a ele e a sua casa. Ele faz uma exposição, a gente pode assumir aqui, não temos, evidentemente, uma narrativa completa de Lucas, das palavras e tudo que Paulo falou ali, aqueles homens, assim como nós não temos uma narrativa completa de todas as coisas que Paulo fez, falou, o Jesus Cristo. Mas diz que ele pregou a palavra de Deus a eles. Ele anunciou a palavra de Deus a eles. Isso significa, baseado em outras pregações de Paulo e baseado nas cartas de Paulo, que Paulo fez uma exposição para esse homem sobre o que significa a narrativa bíblica, o drama da salvação. Ele falou para ele sobre esse Deus que é criador de todas as coisas, que é maior do que as divindades romanas que ele adorava e todos esses ídolos. Ele falou para ele sobre esse Deus que fez o ser humano e que nós devemos a nossa existência, a nossa vida a Ele. Ele falou para ele, certamente, do pecado, da separação, da necessidade de reconciliação. Ele falou para ele que as nossas vidas, diante de um Deus santo, elas estão condenadas por causa do mal que há em nós, por causa das nossas atitudes, por causa do pecado. Ele falou sobre queda, ele falou sobre redenção, naquilo que Cristo fez na cruz, ao dar a sua vida por nós, o justo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado, levando sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, e encontrar por meio de Jesus, então, o perdão dos pecados, a salvação, a esperança eterna. Essa é a exposição da palavra de Deus que nós podemos imaginar que Paulo fez para aquela família naquela noite. E o que aconteceu? A gente vê aqui as evidências da salvação. Quando há salvação, há evidências, há sinais, os frutos, a gente pode dizer. É lógico que há um processo aqui, essa família, esse homem, vai continuar nessa jornada que eles iniciaram aqui. Posteriormente, quando Paulo escreve para essa igreja formada lá, da qual esse carcereiro e a sua família faziam parte, ele diz assim, eu estou certo, novamente, de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Que Paulo está dizendo? Que houve uma obra que iniciou ali, mas a gente já vê os primeiros frutos dessa obra, a gente já vê a evidência inicial, essa salvação na vida daquele homem. Versículos 33 e 34, olha só o que o carcereiro faz. Ele pega Paulo e Silas, levando-os consigo, ele pega eles, leva-os naquela mesma hora a um lugar, a sua casa ou algum lugar ali, e diz que ele lavou-lhes os ferimentos. Está aqui um carcereiro romano. Ele não era só responsável pela prisão. Ele, muito provavelmente, tinha feito parte daqueles que espancaram Paulo e Silas, que provocaram os ferimentos neles. Agora, esse mesmo homem pega-os, leva-os a um lugar e começa a cuidar deles, cuida fisicamente desses missionários. Aqui é uma evidência de uma mudança de coração. Este homem, um carcereiro romano, e
eu acredito que não deveria ser muito diferente naqueles dias do que é hoje você ser carcereiro. Durante alguns anos, como vocês sabem, eu estive junto com o irmão Francisco visitando presos aqui numa penitenciária em São Paulo. Encontramos muitos carcereiros. A vida de carcereiro não é fácil. Esses homens não são homens, podemos dizer assim, delicados, né? A própria profissão, o exercício da sua atividade profissional faz com que eles sejam pessoas rudes. Há uma certa brutalidade no ato. Quando alguém está desobedecendo, quando alguém tenta resistir, eles não vão lá delicadamente falar assim: olha, escuta aí, meu amigo, vamos ver se você coopera aqui. Não é isso. Então, carcereiro, naqueles dias, assim como hoje, eram pessoas que, pela própria natureza daquilo que elas faziam, elas eram pessoas brutalizadas. Agora, esse homem, há uma mudança no coração dele, na vida dele. Ele pega esses missionários e ele cuida deles. Ele lava-lhes os ferimentos. Nota como é interessante, como muitas vezes, né, a composição das Escrituras e do texto bíblico, ela apresenta contrastes, né? Aqui o homem lava-lhes os ferimentos, e agora ele e a sua família são lavados. Primeiro ele lhes lava, e agora eles lavam eles por meio do batismo. Então, primeiro sinal de conversão foi a mudança no coração dele, a atitude dele para com os missionários. Segundo, o batismo, a obediência à palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, Jesus falou. Batismo é essa resposta, essa declaração pública de salvação. Não sabemos como foi esse batismo lá. Alguns comentaristas sugerem que, evidentemente, nós que somos batistas não acreditamos assim, mas alguns sugerem que esse lavar foi com a própria água que eles estavam lavando Paulo ali. Eles pegaram a vasilha, Paulo pegou agora essa vasilha, como esse copo aqui, derramou na cabeça deles ali um pouquinho de água e eles foram batizados, né? Não sabemos, mas eles foram batizados naquela noite, e esse é o segundo sinal, a segunda evidência da aliança deles, dessa família, desse homem para com um novo Senhor, um novo Quírios na sua vida. Mas não para aí. Olha só, diz então que ele leva-os para a sua casa. Ele coloca a mesa para eles, ele prepara uma mesa para eles. Aqui é a comunhão e hospitalidade. Quando a gente é salvo, a gente recebe uma nova família. Quando a gente é salvo, a gente nasce para uma nova família. E o que acontece é que a gente começa agora a experimentar esse amor cristão, esse amor fraternal, esse cuidado. Pensa bem, quantos de nós aqui, quando nossos irmãos estão sofrendo, ou quando acontece alguma coisa, quantos de nós somos profundamente afetados e tocados? Quantas noites de sono, às vezes, a gente perde, porque um irmão nosso está sofrendo. Não é um irmão de sangue. Não foi criado conosco no mesmo teto, mas se torna membro da nossa família. Quantas vezes nós somos capazes de fazer isso por pessoas que fazem parte dessa família em outras partes do mundo? Essa comunhão e essa hospitalidade cristã é evidência da mudança no coração. E principalmente, note, por um homem que até então estava do outro lado. Era o carcereiro. O inimigo se transforma em amigo. Esse é o poder do Evangelho. Se o Evangelho não quebrar as barreiras da separação e da inimizade entre as pessoas, se o Evangelho não aproximar pessoas que, a parte de Cristo, possivelmente jamais caminhariam juntas umas com as outras, então nós não estamos entendendo o Evangelho. Mas esse é o poder da salvação. Pessoas diferentes, que trazem uma série de coisas, novamente, que possivelmente moveriam elas em direções opostas na vida, se encontram em Cristo. Olham nos olhos umas das outras e se veem como irmãos e irmãs na fé. Experimentam comunhão e hospitalidade.
quarto sinal aqui é aquilo que é chamado de alegria da salvação. Diz que alegrou-se muito com toda a sua casa. O carcereiro e toda a sua casa estavam cheios de alegria. Por quê? Finalzinho do versículo. Por haverem crido em Deus. Alegria da salvação. Quando a gente é salvo, quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente recebe essa graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e nos entendemos que os nossos pecados que nos separavam de Deus foram levados por Cristo na cruz, que nós fomos reconciliados com Deus, que nós fomos aceitos por Deus, Ele nos aceita, somos abraçados por Ele, que nada, absolutamente nada pode nos separar desse amor. Há uma alegria, há uma gratidão, há algo dentro de nós inexplicável, alegria da salvação. E é isso que a gente vê aqui, a evidência. A vida muda. De repente tudo muda, há algo extraordinário que acontece. O Deus do sobrenatural faz esse sobrenatural em nossas vidas. Salvação é algo sobrenatural. Não é algo que nós podemos fazê-lo. Não é algo que nós podemos fazê-lo. Muitos de nós, inclusive, se pudéssemos fazer isso, faríamos. Quantas pessoas que nós gostaríamos, né? Se tivéssemos o poder de fazer essa obra no coração delas, na vida delas, nós faríamos. Quantos? Não podemos. Deus do sobrenatural faz o sobrenatural no coração dessas pessoas, de tal maneira que elas entendem a sua condição de pecadores, que elas depositam a sua confiança em Cristo, que algo acontece em seus corações que muda a sua vida. É um processo, novamente, não significa que naquele momento tudo mudou. Não, mas há evidência, há os primeiros frutos desse processo de salvação. A conversão é isso, a salvação é isso. Essa mudança que começa, em primeiro lugar, de a quem a gente serve. Não mais a César, mas a Cristo. Não mais ao Império Romano, mas ao Senhor Jesus Cristo e ao seu reino. Começa com essa mudança de aliança, de confiança, de fé, que transforma a vida, que vai mudando os valores e os conceitos e quem nós somos. A certeza de que isso aconteceu conosco, ela tem dois aspectos, um testemunho interno em nossos corações e um testemunho externo. O que a gente vê aqui dessas evidências é o testemunho externo, mas há um testemunho interno, e o testemunho interno é o Espírito Santo que nos dá. Paulo diz que o Espírito Santo começa a habitar em nós e dizer para nós, e testemunhar em nossos corações, de que nós somos filhos de Deus. Eu gostaria de orar por vocês hoje. E com vocês. Eu não sei qual é a sua condição em relação a esse tema. Eu quero crer e espero que isso já seja algo resolvido para você. Mas se não, eu quero orar hoje à noite. E quero dizer para você que há salvação em Jesus. Isso é muito mais do que a cura física, do que lidar com problemas emocionais, do que o emprego, do que qualquer coisa dessa vida. Todas essas coisas Deus pode fazer, e a gente ora, e a gente inclusive testemunha dele fazendo na vida de muitas pessoas. Salvação é mais que isso. Ela vem dessa consciência de que nós estamos perdidos irremediavelmente, de que nada do que nós podemos fazer por nós mesmos pode nos livrar disso. Mas Cristo fez por nós. E confiando nele, nós podemos experimentar uma nova vida.